Eu sou o Everaldo Porto Cunha, diretor de comunicação da APM, e hoje conversaremos com a vice-presidente da Associação Médica Brasileira, Luciana Rodrigues Silva. Ah, Luciana, mas vamos começar a nossa conversa. Você é Bahia ou Vitória? Sou Bahia. Gosta de futebol? Vai no campo? Vai no estádio ou só... Não, não, eu gosto eventualmente de assistir uma coisa ou outra, um grande jogo, mas não sou assim torcedora ferrenha. Fui poucas vezes assistir ao vivo com meu filho quando ele era pequeno, mas não, atualmente não vou mais. Certo. Até porque está meio perigoso, né? Participar de jogos, né? E o doutor Penildon, ele era professor, mas qual a especialidade dele? Ele era professor titular de farmacologia, tanto na Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia, como na segunda escola médica que foi criada aqui em Salvador, que era a Escola Baiana de Medicina. Ah, bom. Você se formou em que ano, Luciano? Eu não estou querendo fazer as contas, não, porque eu sei que é deselegante. Não, pode perguntar. Eu não me importo de dizer a idade. Eu me formei em 1978. 78. E a especialidade? Escolheu por influência da mãe ou porque sempre gostou de fazer graminha, pezinho? A minha intenção era fazer anatomia patológica. Eu fui monitora de anatomia patológica, comecei a fazer um estágio. No sexto ano médico, quando eu comecei o internato, eu aí me apaixonei pelas crianças. E aí mudei completamente a especialidade e fui para a pediatria. Fiz a residência médica em pediatria no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Em seguida, fez um mestrado, em seguida, o doutorado também aqui. E depois fui fazer fora do país, na Europa, o pós-doutorado, uma parte na Bélgica, na Université Libre de Bruxelas, e uma parte na França, no Hospital Crème-Lambicêtre de Paris. Muito bom. Formação internacional. Ô, Luciana, mas você é pediatra ou você é gastropediatra, endocrinopediatra, Eu fiz psicopediatra? pediatria geral, Do tempo de pediatra raiz, né? Pediatra. mas faço gastroenterologia pediátrica. Ah, bom. Tá? Sou professora de pediatria geral, fiz concurso, sou professora titular de pediatria geral, mas criei a especialidade na Bahia, que não existia, e desde que a gente criou a especialidade de gastropediatria, vieram vários alunos que se tornaram gastropediatras, formamos o serviço de gastroenterologia pediátrica, e hoje já tem gente que veio de outros estados e que está em outros estados que fez a especialidade de gastropediatria conosco. Sei. É porque hoje é uma dificuldade realmente você encontrar um pediatra, né? Aliás, há exemplo de ginecologia também, eu sou ginecologista. Parece que ela tá tudo meio fatiado, né? Tá tudo assim meio... Você sabe que tem um número razoável de pediatras no Brasil, mas ainda é insuficiente. E durante o período que nós estivemos à frente da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós começamos uma luta muito grande para que houvesse um pediatra geral em todas as unidades básicas de saúde, porque o Brasil é o país das grandes diferenças e das desigualdades. Então, o ideal seria que cada criança brasileira tivesse o seu pediatra geral para o acompanhar, né? E nós sabemos das grandes dificuldades que passam as famílias menos favorecidas, porque no SUS a maioria das crianças só é vista por um pediatra nos serviços de emergência e não tem aquele pediatra que deveria acompanhar as crianças. E Ei, nossa luta sempre foi por isso.
há pediatras gerais, mas não no número suficiente ainda, mas o ideal seria que todas as crianças pudessem ter o seu pediatra para acompanhar o crescimento, Sim, o sim. desenvolvimento, né? E fazer as orientações de puericultura, de saúde, de hábitos de vida adequados, porque a gente sabe que o pediatra não só trata as doenças, mas também ajuda a família num caminho de hábitos saudáveis, né? É. E esse gosto, assim, esse tempero associativista na sua carreira, né? Porque é uma carreira acadêmica, assim, então recheada de títulos, etc. Mas esse interesse pela sociedade de pediatria, pelas entidades médicas, surgiu como? Você acha que as entidades médicas elas podem contribuir muito com a melhora da saúde? Sim, sou uma lutadora incansável pelas associações médicas, porque penso que elas têm um papel fundamental na defesa do médico, na luta pela melhoria da assistência médica à população, né? E eu tenho uma ligação de longa data, desde que eu era residente, primeiro com a Sociedade Baiana de Pediatria, da qual também fui presidente, depois com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde fui vice-presidente 2 vezes, exerci vários cargos e finalmente cheguei a ser a primeira mulher na Sociedade Brasileira de Pediatria a presidir a sociedade em 2 gestões, de 2016 a 2022. E é a maior sociedade médica do Brasil, é a Sociedade Brasileira de Pediatria, em termos de número de associados, e tem mais de 112 anos de vida e nunca havia tido uma mulher como presidente. Imagine você que 70% dos pediatras são mulheres, mas apenas em 2016 eu pude assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que foi muito gratificante para mim, por causa de todo o movimento que nós fizemos pela pediatria brasileira. Eu acho que também agora um outro cargo que eu ocupo como mulher pela primeira vez é como vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Então, esses cargos têm sido muito gratificantes porque nós temos tido a oportunidade de discutir assuntos e de levar preocupações também não só do médico, mas da médica, da mulher, do homem, dos profissionais de uma maneira geral. E eu tenho convicção, otimista que sou, de que a mulher, sim, tem cada vez mais conseguido também cargos de liderança muito significativos. Luciana, sem querer constranger, eu sei que alguns temas são realmente muito polêmicos, né? São sensíveis, né? E a gente, às vezes, quando participa, quando lidera alguma entidade, a gente termina tendo que falar representando a entidade e, às vezes, mesmo sendo o voto vencido, né? Ou seja, mesmo a nossa opinião, se ela não prevalece, a gente, enquanto liderança, tem que estar defendendo a decisão colegiada. Exatamente. Mas o que você pensa, você, mulher, médica, pessoa, o que você pensa do aborto? Esse é um assunto extremamente delicado, até porque nós assistimos a criança desde antes dela nascer, e desde o pré-natal nós assistimos a criança, né? E nós somos a favor da vida. Por outro lado, nós sabemos que a decisão do corpo de cada mulher é dela, né?
E cada situação precisa ser individualizada, né? Eu acho que nós precisamos ser realistas diante de uma série de situações e precisamos individualizar os casos. Em medicina, nós não podemos ter receitas de bolo, nós precisamos individualizar os casos, né? Mas penso que essa é uma decisão muito pessoal. Por outro lado, eu imagino que o que nós temos que fazer é discutir, antes desse assunto, a adequada educação sexual das crianças e dos adolescentes. Recentemente, eu traduzi um livro pela editora Manoli, de uma francesa, muito interessante, sobre o corpo, o amor e a sexualidade. Um livro voltado para os pais conversarem com seus filhos sobre essas questões, com perguntas que habitualmente as crianças e os adolescentes fazem aos pais. E o que a gente vê é que esses assuntos são pouco ventilados em casa, com a família, com os pais, que deveriam ser as pessoas de confiança para discutir tais assuntos com as crianças e os adolescentes. Então, nós deveríamos nos preocupar, antes de tudo, em informar de maneira adequada e educar as nossas crianças e adolescentes para que elas pudessem se proteger de uma gravidez indesejada na adolescência, de uma doença sexualmente transmissível. Ela poderia se proteger melhor de um assédio sexual, de um abuso sexual. E as crianças e os adolescentes que são mais bem informados, eles podem, têm condição de fazer a escolha, de fazer a anticoncepção, que são medidas muito mais adequadas. Por outro lado, nós sabemos que o Brasil tem um dos índices mais elevados de gravidez na adolescência. E são números trágicos, a meu ver, porque a menina, sobretudo grávida, adolescente, muitas vezes não é acolhida pela família, ela perde a chance de completar a sua formação, a sua educação, ela perde a chance de ter uma família, um companheiro, ela perde a chance, muitas vezes, de desenvolver as suas potencialidades. Então, acho que gravidez é algo para o adolescente ou adulto jovem do sexo masculino ou feminino escolher a hora que deve ocorrer. Então, acho que todas essas discussões vêm antes da pergunta que você me fez, que é a questão do aborto. Mas acho que isso é uma decisão pessoal e que tem que ser individualizada para cada mulher. Ok. E religiosidade? Você é focada em espiritualidade, até para ser mais abrangente, né? Gosta? Isso é uma coisa que lhe conforta, lhe tranquiliza ou rejeita? Não, não rejeito, eu respeito todas as religiões, tenho formação católica, tenho uma condição muito pessoal minha de muitas vezes recorrer à oração, à meditação, isso é uma coisa que me ajuda, tá? Eu acho que é algo importante, mas também acho que é uma coisa individualizada para cada um de nós, sabe? É uma coisa que a gente tem que respeitar e cada um tem que descobrir o seu caminho, como é que a gente alimenta o espírito. Acho que uma das coisas muito importantes tem um ditado que eu gosto muito de um filósofo inglês, Bertrand Russell, que ele diz que nós vivemos para amar, compreender e criar. Mas eu sempre acrescento uma coisa que a gente deve também viver para ajudar o próximo.
E eu acho que a minha religião vai muito por aí. Como é que eu posso ajudar o próximo? E eu acho que isso é uma das coisas que me ajudou na minha missão de vida e nas dificuldades que eu também enfrentei, que não foram poucas. Com certeza. Vamos suavizar um pouquinho a conversa, a conversa aqui, porque qual é o hobby? Gosta de viajar, ler? Gosto imenso de viajar, imenso. Gosto imenso de poesia, gosto imenso de arte, de pintura, de escultura, de arquitetura, de dança, de música, sobretudo. Tá joia. E ler? Leitura técnica ou gosta escapista? As duas coisas. As duas coisas? Alguns livros escritos em medicina, sou escritora, escrevi vários livros em pediatria, diagnóstico de pediatria, gastroenterologia e hepatologia pediátrica, mas tem um livro também de poesias. Então, gosto também muito de leitura. Acho que as artes, de todas as suas formas, elas nos ajudam a ampliar a percepção da vida, nos ajudam a tolerar as tristezas que a vida nos traz, nos mostram sempre uma forma nova de observar. Dos escritores baianos aí do nosso tempo, Jorge Amado ou João Ubaldo? Quem é que... Um pouco João Ubaldo, um pouco Jorge Amado, mas o escritor brasileiro que eu mais gosto e tenho uma grande admiração é Guimarães Rosa, que é um médico, né? Eu gosto imenso dos livros dele. Que bom. E de música, você já falou, gosta muito aí de clássico, né? Não dá nem para escolher entre Ivete ou Cláudia Leite, quem é que... Não, eu não sou muito dessa fase. Eu gosto mais da bossa nova. Mas Bethânia e Gal dá para ouvir. Bethânia, Gal, Chico, Milton. Gil e Caetano dá para... Caetano, para mim, é perfeito. Prefere Gil ou Caetano? Caetano. Jura? Você não acha Gil mais balançado, assim, mais... Eu gosto muito dos dois, mas acho Caetano tem umas interpretações, É, criações absolutamente meigas, sedutoras, maravilhosas. quando estudante, participou de movimento político? Durante meu curso médico, houveram duas greves importantes, mas eu não era participante do diretório acadêmico. Não, Levantou cartaz, não, né? não. Foi a época que eu me casei também, logo em seguida engravidei, tive um bebê pequeno, então não me envolvi muito à época de graduação. E você ficou esse misto aí de paulista, prefere o quê? Pizza ou acarajé? Eu gosto dos dois. Dos dois? Gosto de São Paulo, gosto muito de Salvador. Acho que São Paulo, abaixo do Equador, é a melhor cidade que existe. E gosto muito de Salvador por causa da claridade, por causa do mar, Das ladeiras. das coisas, né? Do esporte que eu faço, porque eu remo, né? Então eu preciso do mar. Legal. Muito bom então. Eu queria que você, nesse finalzinho aí da nossa entrevista, desse uma mensagem para o médico jovem. Eu não sei se você tem percebido, mas eu noto assim uma dificuldade do chamado médico jovem, né, 25 aí a 40 anos de idade. A gente não consegue descobrir muito exatamente o que ele quer. Você tem assim não diria um conselho, mas uma mensagem, obviamente, além de que ame sua profissão, o que você sugere para esse nosso colega hoje, no Dia do Médico? Eu sugeriria para esse médico jovem, que é o que eu tenho sugerido para meus residentes, meus alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado,
que algumas vezes se encontram perdidos, eu sugiro sempre que eles reflitam alguns minutos de cada um dos seus dias sobre os pacientes que eles atenderam, como é que eles se comportaram e se eles se sentem gratificados com a tarefa que estão desempenhando. Se a resposta for sim, me sinto gratificado com a tarefa, encontrei a minha missão de vida, se a resposta for sim, que continuem refletindo a cada dia alguns minutos, porque essa é uma das tarefas mais gratificantes que existe, exercer a acolhida do paciente, que pode ser tratar, curar, orientar, acolher, ter compaixão, não é? Se você sente que essa é a sua tarefa, continue nela, refletindo e procurando se aperfeiçoar como pessoa e como médico. Isso significa atualização contínua, não é? Isso significa olhar para todos os pontos da sua vida, não só o profissional, mas o pessoal, o familiar, o financeiro, que a vida é difícil, sim, ela é difícil para todos nós, ninguém tem uma vida fácil, mas se você não se sente gratificado, reflita e busque outra atividade, porque a vida é muito curta e nós precisamos passar a nossa vida exercendo uma missão que nos gratifique. Muito bom. Terminamos então. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui nesse videocast da Associação Paulista de Medicina. Foi muito bom conversar com você. Foi ótimo.